A PEC da reforma política foi o único item da pauta do plenário da Câmara nesta terça-feira. A proposta altera o sistema eleitoral e cria um fundo para financiar as eleições. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O plenário vazio já no final da tarde, mesmo com a sessão marcada para a hora do almoço, mostra que ainda há muita negociação e pouco consenso na votação da emenda constitucional da reforma política na Câmara dos Deputados. O primeiro item da pauta e também o mais polêmico até aqui é o sistema eleitoral. São 3 propostas diferentes e nenhuma delas com a garantia dos 308 votos necessários para a aprovação. A discussão é sobre distritão ou distritão com legenda ou distrital misto para 2020. O que é o distritão que você falou? Você tem o estado sendo um grande distrito. Então, no Rio de Janeiro, por exemplo, 46 deputados federais se elegeriam os mais votados. Teoricamente, isso parece uma coisa boa, só que não é boa por quê? Porque você privilegia aqueles que já estão no exercício do mandato. Por quê? Porque é aquele que vai ser priorizado pelo partido como candidato, ponto 1. E segundo, é aquele que vai ter prioridade no recebimento dos recursos do fundo também que está sendo instituído. E o que é esse distritão light que estão dizendo, né? É o voto do candidato, mas a pessoa poderia também votar no partido político. Então ela votaria no partido político e o que o partido político teve de voto é uma distribuição entre os parlamentares que compõem aquela lista que o partido indicou como aqueles que iriam disputar o distritão. Então é uma mistura. A gente considera que continua ruim da mesma maneira. Se não houver acordo, o atual sistema eleitoral proporcional deverá ser mantido, como defende a líder do PCdoB, deputada Alice Portugal. Primeiro, a reforma política precisaria ter passado por um debate, pelo menos um grande debate nacional, né? Porque, de fato, as fórmulas exóticas que estão surgindo no Congresso Nacional não reformarão para melhor. Tanto que eu defendo o aprimoramento do voto proporcional no Brasil. O outro ponto polêmico da reforma tem a ver com o sistema de financiamento de campanhas. Neste caso, os partidos até chegaram a uma espécie de consenso. A maioria concorda que o ideal é o fundo público, também conhecido como fundão, mas eles discordam ainda sobre como esse dinheiro será distribuído. Os partidos menores também não concordam com o tamanho do fundo, atualmente na casa dos 3,6 bilhões de reais. O fundo é um antídoto que se inventou para o financiamento privado de campanha. Então, nós achamos que o financiamento empresarial deu muito problema no Brasil, é de difícil fiscalização, acabou proliferando casos de caixa 2, dentre outros problemas. Então, o fundo é uma necessidade. E a minha proposta é que a gente aprove o fundo e faça depois a análise orçamentária para garantir um valor devidamente adequado, que nessa conjuntura econômica precisa ser um valor mais módico, um valor menor.